Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nessa manhã de domingo, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Olha, muita luz e muita paz, como sempre, ao seu coração, muita alegria para a sua vida. É o que a gente mais deseja, né? Muito bom estar com você todos os dias. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Meus amigos, como é que vocês se comportam? Como é que você se comporta na hora que você tem que dar testemunho de ideias que realmente você defende, que você acredita? Você é daquelas pessoas que só tem um pensamento bom na hora que é tudo fácil e todo mundo concorda com você? Ou não? Você tem a firmeza e a assertividade de realmente se posicionar de maneira firme, defendendo o trabalho do bem, as ideias do bem que você já abraça? Essa é uma pergunta, gente, muito pertinente, principalmente para quem está se dedicando ao trabalho da caridade. Né? Nem que seja caridade dentro de casa, com a própria família, ou faz projetos maiores sociais. Né? Muitas vezes a gente deixa se desanimar pelas dificuldades do caminho, principalmente quando vem através de críticas, não é? E normalmente as críticas vêm de pessoas muito próximas a nós, amigos, família, de pessoas que não entendem a proposta que eventualmente, né, cada um de nós tenha abraçado, e ao invés de nos ajudar a fazer melhor, não, ficam no anonimato, de braços cruzados, sem fazer nada, mas criticando e procurando o defeito. Aí fica difícil, né? Essa é uma questão muito séria. Tem uma história interessante do Divaldo que ele conta aqui na Mansão do Caminho. Imagina, um trabalho gigantesco, né? Milhares de crianças já educadas. Divaldo viaja o mundo todo, mais de 90 anos, já enfermo, né? E ainda tem gente que fala assim, Divaldo, eu vi na mansão esse e esse defeito. Aí ele fala assim, que bom, minha filha, que você viu e que vai nos ajudar a corrigir, né? E a pessoa fica assim, amarela, sem saber o que falar. Porque é verdade. Não faz sentido a crítica gratuita pela crítica. Mas se acostume. Se você realmente quer fazer o bem, isso vai acontecer. Pelo menos até o nosso mundo, né? Passar por um plano de regeneração, isso acaba sendo natural. Olha, na história da humanidade, gente, os grandes gigantes do amor, não é? Amigos espirituais maravilhosos que nos antecederam, todos tiveram a mesma dificuldade. Então não espere você, né, ser ovacionado quando, por exemplo, Jesus foi crucificado. Veja, Jesus foi mal compreendido pelo próprio povo judeu. Os irmãos de Jesus não entendiam. Veja, era filho de Maria, a mesma mãe, mas não entenderam a grandiosidade de Jesus. Então, você quer que de repente a nossa família entenda aquilo que a gente vai fazer? Aí é muita ousadia, até pretensão, né, da nossa parte. Olha, por exemplo, o caso de Sócrates. Foi condenado a beber cicuta. O próprio povo grego não entendeu a proposta de Sócrates. Ele ensinava as pessoas a pensar, a questionar, né, as arbitrariedades que existiam na Grécia Antiga. Mas, podendo fugir, preferiu não fugir. Um dia antes dele beber o cicuta, o veneno, ele pôde fugir, mas se rejeitou a fugir, reafirmando os valores que ele abraçava, dizendo, eu não tenho medo de morrer. Sócrates não é esse corpo, Sócrates são as ideias de liberdade. E passaria para a história, né, como um dos maiores filósofos de todos os tempos. E, gente, é assim mesmo. Olha, nosso amado Chico, nossa, logo quem, né? Tanto amor, tanta doçura, foi tão acusado de assistencialista, inclusive por muitos espíritas. O Papa Francisco agora, gente, não é acusado porque ele é um reformista, ele está trazendo pessoas de volta para a igreja com a sua atitude de amor, de carinho, de simplicidade, né? E claro, isso incomoda aqueles que não conseguem compreender a sua proposta, os tradicionalistas religiosos. Então, não espere facilidades. O importante, meus amigos, é a nossa paz de consciência. É ou não é? Se você abraçou um projeto na sua casa espírita, na sua casa católica, sabe, na sua casa religiosa, seja ela qual for, ou então se você começou a fazer um trabalho no seu bairro, né, pela prefeitura, ou na sua própria casa ajudando um familiar, às vezes a incompreensão vem. Você pode dar o melhor de você e não receber o reconhecimento devido. Não é Madre Teresa que falava isso? Acho que foi semana passada, eu li um poema de Madre Teresa aqui em que ela dizia isso, né? Às vezes você vai dar o melhor de você ao mundo, mas ainda assim nunca vai ser o suficiente, mas dê o melhor a si mesmo. E é assim, gente, que funciona. Não há privilégios. Agora, a recompensa de quem se dedica ao bem é inimaginável. Não é verdade? Vamos observar que a maioria das pessoas que criticam são pessoas que criticam no anonimato, né? Que se escondem, que não fazem melhor do que as pessoas que estão criticando, e muitas vezes fazem o quê? Por inveja, fazem porque fere a sua zona de conforto, pelo próprio ego.
né? Porque aquelas pessoas que criticam, gente, um trabalho, seja ele qual for, com o intuito realmente de ver o trabalho crescer, primeiro que elas são respeitosas, né? Não são agressivas, né? Não são covardes de fazer isso no anonimato como muita gente faz. E segundo que essas pessoas perguntam antes de julgar, né? Porque elas querem entender as suas dúvidas para poder orientar. Né? São os amigos que nos levam a crescer de maneira proativa. Então, nós vamos encontrar os dois no meio do caminho, né? Essas pessoas zelosas, que, independente de estarem certas ou erradas, mas realmente querem contribuir, e infelizmente algumas pessoas ainda maldosas, né? Que estão só projetando as dificuldades que tem dentro delas. E a gente tem que tomar cuidado para não se deixar bater por isso. E, gente, tá todo mundo no mesmo barco, né? Não tem ninguém isento de passar por isso. Veja vocês, nós aqui na nossa pequenez, né, na singeleza desse trabalho das pílulas do Evangelho, do Instituto Namastê, né, procurando, né, fazer a nossa gotinha pequenininha aqui no mundo, a gente também recebe dificuldades. E por mais que explique, tem pessoas que não entendem. Isso é normal, né? A gente ri aqui, às vezes a gente recebe e-mails: Ricardo, você está rindo muito. Ué, eu tenho então ficar triste por causa da pílula, né? Ou então assim: Ricardo, não se promova tanto, porque Chico Xavier não falava de si. Gente, a gente vive num mundo diferente das redes sociais. O Divaldo agora começou a divulgar a Mansão do Caminho, a agenda do Divaldo. O Divaldo está com o WhatsApp, olha que coisa. Depois dos 90 anos se rendendo, porque não tem como fechar os olhos, né? Até porque no nosso caso, de mais a mais, as próprias instituições pedem que a gente divulgue, né? Divulga com 2 dias de antecedência, nos ajuda a divulgar. E não é bom? Olha que legal. Eu estou saindo aqui agora. Estou indo para aquele almoço que eu divulguei para vocês no Clube dos Oficiais da Polícia Militar para ajudar a Fraternidade Luiz Sérgio, que cuida de dependentes químicos. Tem quase 1.000 pessoas nos aguardando para um seminário lindo, né? Mais à tarde a gente vai no Allan Kardec falar de outro seminário, né? Do poder transformador do amor. E é isso, é uma troca. Mas infelizmente tem gente que não entende. E por mais que você explique, vai continuar sem querer entender. E gente, é isso mesmo. Então, se você abraçou uma proposta social, se você quer ajudar, faça pelo amor de auxiliar, sem esperar reconhecimento. Porque isso é muito importante. Quer ver? Aproveitando, né? Um outro esclarecimento, outra questão que de vez em quando sempre chega aqui. Ricardo, né, você quer se promover vendendo cursos em nome da doutrina, você está misturando as coisas. E a gente ri, né, na equipe, falei, não, quem está misturando as coisas é a pessoa que está entendendo errado. Gente, é aquela história, todo mundo tem que ter um trabalho, é ou não é? Eu tenho meu trabalho independente do trabalho das pílulas do Evangelho. A nossa empresa de treinamentos existe há mais de 20 anos. Graças a Deus eu sou espírita há mais de 25, né? E todo o nosso trabalho mediúnico, espiritual, das palestras, nunca foi cobrado um centavo e com a graça de Deus nunca vai ser. Então, claro, os cursos que a gente oferece são cursos de trabalho, é diferente. E de mais a mais, é deles que a gente tira sustento do Instituto Namastê. Exatamente para evitar constrangimento de aceitar dinheiro público, que a gente vê tanta corrupção, ou de pessoas darem dinheiro, a gente cria uma ordem aqui. Você quer ajudar a nossa obra social? Ótimo, então você vai comprar um curso. Não o meu, o curso do Instituto Namastê. Por quê? Porque quando você compra, você se estrutura espiritualmente, que é melhor, e o dinheiro vai todo para as obras sociais. Mas as pessoas confundem. E não adianta, gente. Às vezes a gente vai lá explicar com carinho, com atenção. Quem não quer entender, não vai entender. E é isso. Então nós devemos continuar fazendo bem, independente de qualquer coisa. Entende? Independente de qualquer coisa. O Chico dedicou a vida dele toda à humanidade e ainda tinha pessoa que tentava dar um jeitinho de criticar. O Papa Francisco está fazendo esse trabalho lindo? Tem gente que está criticando, como a gente começou a comentar. E assim por diante. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a seguir adiante, independente de críticas, de qualquer dificuldade, com a alegria de servir, sendo o último, que Jesus falou, né? Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o mais humilde. Lembra? Falamos disso antes de ontem. Que seja o mais simples diante dos homens. Então não se preocupe com as críticas dos outros. O importante é a sua consciência estar em paz. Tá bom? Então que Deus te abençoe e te inspire. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E lógico, né? Que Deus sempre embale o seu coração com muito ânimo e otimismo. E você já sabe. Até breve, até muito, muito breve. Independente do que os outros falem a seu respeito, faça sim o que tem que ser feito.